E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre cinética química e nesta aula especificamente nós iremos estudar a equação de Arrhenius. Vocês vão lá na fichinha de vocês, onde vocês escreveram a equação da velocidade integrada para uma reação de ordem zero, de primeira ordem, de segunda ordem, e vão escrever essa equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius, que eu não sei como que escreve, eu acredito que seja dessa forma, mas vocês vão olhar aí no livro de vocês, né, e corrigir. Diz o seguinte, que o K, tá? O K é igual ao quê? A vezes E. Esse E é elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Aê. Então, olha só. A equação de Arrhenius diz o seguinte, que o K é igual a A vezes E, que é elevado a menos a energia de ativação dividido por RT, tá? Então, mais uma vez, sem olhar, tenta memorizar. A equação de Arrhenius diz o seguinte, que o K é igual a A vezes E, esse E elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Bom, o que acontece? Esse K aqui, ele aumenta exponencialmente com a temperatura. Então vocês vão escrever lá no bilhetinho de vocês, onde vocês quiserem, mas vão escrever. O K aumenta exponencialmente com a temperatura. Então se o K aumenta, a temperatura aumenta. Diga-se de passagem que esse aumento é um aumento exponencial, tá? Beleza. Outra coisa. Se o K aumenta, a velocidade aumenta também. É uma relação direta também, né? Se o K aumenta, a velocidade aumenta. Então nós temos duas relações. A primeira, se o K aumenta, a temperatura aumenta. E essa relação do K é uma relação exponencial, quer dizer que o K aumenta exponencialmente com a temperatura. Além disso, vimos que se o K aumenta, a velocidade também aumenta, tá? A equação de Arrhenius leva em consideração a temperatura, leva em consideração a energia de ativação, leva em consideração, né, as colisões, a orientação dessas colisões, a frequência dessas colisões, tá? Então isso aí é a nossa equação de Arrhenius, tá? Bom, olha só. Então uma maneira de analisar a equação de Arrhenius, tá? O A, quem é esse A aqui? Você disse aí a fórmula, mas quem é esse tal de A? Esse A, tá? Ele é o que? É uma constante, tá? É uma constante, puxe uma seta, escreva que é uma constante, tá? Esse A é uma constante, é uma constante e considerado um fator de frequência. Então, além de ser uma constante, esse A é considerado um fator de frequência. Então, esse A aqui, ele é o quê? Ele é um fator de frequência. Escrevam isso. Ele é considerado um fator de frequência. Tá. Que se relaciona com o número de colisões. Ele tem a ver com o número de colisões, né? Se eu vou fazer uma colisão, 2, 3, não importa. Ele relaciona a frequência. É o número de colisões. Por isso que nós falamos que a equação de Arrhenius relaciona a temperatura, a energia de ativação, né, as colisões, a orientação das colisões, a frequência das colisões. Esse A é uma constante, é um fator de frequência que relaciona o número de colisões que nós vamos ter. Tudo bem? Tá. E além, ó, então relaciona, ó, é considerado um fator de frequência, né, que se relaciona com o número de colisões, e não é só com o número de colisões, mas como também com a fração das colisões que tem geometria correta. Então então ele está relacionado, né, com o número de colisões, tá? O número de colisões e, tá?
ele diz assim o termo fração das colisões que tem geometria correta. Por que ele disse fração das colisões que tem geometria correta? Porque tem uma fração que não tem geometria correta. Então ele vai relacionar também com a fração, ele faz bonitinho, né? Escreve assim, fração de colisões, tá? Com geometria correta. Fração de colisões que tem geometria correta, tá? Por isso, pessoal, que nós dissemos no início, né, que a equação de Arrhenius se relaciona à temperatura, aqui ó, o T, temperatura, né, a energia de ativação, aqui a energia de ativação, as colisões que tem a ver com esse A aqui, né, que está relacionado com o fator de frequência que relaciona o número de colisões e também a fração das colisões que tem uma geometria correta, ou seja, que tem uma orientação correta, tá? Bom, e esse fator aí, isso aqui, ó, esse E elevado a menos a energia de ativação dividido por RT, isso aqui tudo, pessoal, é interpretado como uma fração de moléculas que apresenta o mínimo de energia necessária para reagir. Então eu escrevo isso aqui. Ó, tudo isso aqui, ó, vou puxar uma seta. É interpretado, escrevam no caderno de vocês. É interpretado como a fração de moléculas, com a fração de moléculas que apresentam o mínimo de energia, tá? De energia necessária para reagir. Tudo bem? Tá. E a energia de ativação, tá? Da reação, R é a constante dos gases, né? Que vale 8,3145 vezes 10 a menos 3 kJ barra quilo por mol, tá? A T é a temperatura, beleza. Manipulando. Tá. É isso aí então, pessoal. Na próxima aula eu continuo para não ficar muito cansativo, tá? Muito obrigado.